Olá, turma! Eu sou a professora Marta Justino e vamos dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa da turma do terceiro ano. Hoje, o nosso conteúdo é funções sociodiscursivas em textos da vida cotidiana. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as funções sociodiscursivas dos textos. E o objetivo da nossa aula de hoje é ler e compreender os diversos gêneros textuais com autonomia. Então, o objetivo da nossa aula é a gente aprender a ler os textos, a interpretar, a compreender para que serve o texto, um determinado texto. E temos aí a habilidade do nosso conteúdo, que é F02 LP12PE. A aula passada, a gente aprendeu um pouquinho sobre a importância das vogais na formação das sílabas, na estrutura das sílabas. E aí a gente viu alguns trava-línguas. E eu deixei um trava-língua para vocês. Era um trava-língua para vocês descobrirem qual era. Porque neste trava-língua aparece apenas a vogal I. E como um texto apenas com uma vogal a gente não consegue ler, não tem como a gente ler, então eu pedi que vocês tentassem descobrir qual era esse trava-língua. E aí, vocês descobriram qual foi o trava-língua? Qual é o trava-língua? Será que vocês conseguiram descobrir? Vamos ver qual era o trava-língua que estava aí por trás de tanto I. Vamos ver? Olha só. Esse é o trava-língua, com a correção, ó. O padre Pedro pega o prato de papa que papa. E quando o padre Pedro papa, não para nem pro papa. E dizem que praga do padre Pedro pega a prega. Mas quem pega a praga do padre Pedro, no prego e prega, a praga não pega. E aí, vocês conseguem falar isso assim bem rápido? Olha, eu vou ser sincera, viu? Confesso que às vezes, dá uma enrolada aqui na minha língua. Porque a gente tem que falar rápido. O padre Pedro... não dá. O padre Pedro pega o prato de papa que papa. Quando o padre Pedro papa, não para nem pro papa. Tem que ser mais rápido, viu? Eu acho que eu tô fazendo um pouquinho devagar. Deixa eu ver o outro. E dizem que praga do padre Pedro pega a prega, mas quem pega a praga do padre Pedro... Ai, gente, não dá. Eu realmente, minha língua está travando. Mas eu espero que você tenha conseguido descobrir qual é o trava-língua e que você tenha conseguido falar sem travar a língua. Sem dar, esse nó aí na língua. Tá certo? Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre leitura. Por que é tão importante a gente ler? A leitura, ela faz parte da nossa vida cotidiana. Então, para todos os lados que a gente olha, tudo é leitura. Ao nosso redor está cheio de leitura. Aqui, nesse cenário, está cheio de leitura, né? O logomarca aqui tem letras, tem leitura. Então, estamos rodeados de leitura. Então, ler é uma atividade que traz uma série de benefícios. Então, é importante que a gente leia. E mais importante, que a gente goste de ler. Que a gente crie um hábito pela leitura. Que a gente crie um gosto pela leitura. Tá certo? Então, é importante ler bula de remédio, que é pra gente saber lá para que serve o remédio. É importante a gente ler contos de fadas. É importante a gente ler histórias, fábulas, poemas. Então, toda leitura ela é importante. Então, quando a gente lê bastante, aumenta o nosso repertório cultural. Então, quando a gente pega um livro que vai ler uma história, a gente acaba aprendendo. É como se a gente viajasse, saísse do nosso mundo, saísse de onde a gente está e viajasse o mundo inteiro. Apenas com a leitura. Isso é possível. Tá? Quando a gente cria o hábito pela leitura, quando a gente busca, então a gente consegue sim, né, usar a nossa imaginação
né? E viajar pelo mundo através da leitura. Enriquece o vocabulário. O que é isso? Enriquece o vocabulário? Sim, enriquece o vocabulário. Sabe por quê? Porque quando a gente está lendo, a gente está conhecendo novas palavras. Então, a gente vai aprendendo novas palavras, a gente vai aprendendo novos significados das palavras. Desperta o senso crítico. Como assim desperta o senso crítico? A gente consegue ter argumentos, a gente consegue conversar sobre mais coisas, porque quando a gente lê bastante, a gente consegue absorver bastante informações. Estimula a criatividade, né? A gente começa a ficar mais criativo. Por quê? Porque a gente está lendo, a gente está adquirindo conhecimentos. Então, a gente vai estimular essa nossa criatividade. Favorece a escrita e a oralidade. Olha que coisa boa, não é? Favorece a escrita. Então, quando a gente lê bastante, a gente também melhora a nossa escrita, né? A gente consegue ter uma variedade de vocabulários diferentes que a gente não conhecia e que a gente passa a conhecer. E de tanto a gente ler, né? De tanto a gente estar lendo, vendo aquelas palavras, a gente acaba aprendendo como é que ela é escrita e também como a gente se apresenta, como é que a gente fala, né? A questão da oralidade. Melhora a capacidade de interpretação dos fatos. Então, quando eu leio bastante, eu acabo conseguindo entender melhor o que eu estou lendo, né? Como é que a gente vai ler? A gente lê rapidamente? Não, a gente precisa ler com calma, tá? Ler e reler, porque aí a gente vai sim conseguir interpretar direitinho o que é que a gente está lendo. Contribui para o desenvolvimento do pensamento complexo, ampara a capacidade de memória em retenção, a recuperação de informações, trabalha a imaginação de modo que o leitor enxergue o mundo de uma forma diferente. Então, quando a gente lê bastante, a gente começa a enxergar o mundo com outro olhar, a gente começa a perceber melhor as coisas que acontecem ao nosso redor. Então, a leitura, ela é benéfica para o cérebro, já que ela desenvolve a concentração, o foco seletivo e a imaginação. Então, todos esses benefícios ajudam a manter o nosso cérebro saudável e jovem, além de melhorar a memória e prevenir o Alzheimer. Isso mesmo, a leitura, porque assim, a gente precisa exercitar o nosso corpo. A gente não pode ser sedentário e a gente precisa também exercitar a nossa mente para que ela não fique atrofiada, tá certo? Então, quando as pessoas não leem, né, acaba ficando com a mente atrofiada porque a mente está parada. Então, acaba adoecendo, né? Quando as pessoas não se exercitam, não fazem, são sedentárias, não fazem nenhum tipo de atividade, elas ficam doentes. Então, o corpo fica doente, então a mente também fica quando a gente não exercita, quando a gente não busca informações, quando a gente não lê. Então a leitura é um ótimo exercício para o nosso cérebro, ok? E falando em leitura, eu trouxe para vocês um poema, tá? Então a gente vai ler um poema e a gente vai tentar entender e compreender o que quer dizer esse poema. Tá certo? Então vamos lá. O poema é A Porta, de Vinícius de Moraes. Então, ó, presta atenção na leitura. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Eu abro de sopetão para passar o capitão. Só não abro para essa gente que diz: a mim bem importa que se uma pessoa é burra como uma porta. Eu sou muito inteligente. Eu fecho a frente da casa, fecho a frente do quartel, fecho tudo nesse mundo, só vivo aberta no céu. Então, este é um poema. Vocês observaram como eu li o poema? Um poema, ele é lido de forma diferente, né? Ele tem uma entonação, então a gente tem que ler o poema de forma
entonada, né? Com a entonação, ele tem rimas. Ó, vejam só. O que é um poema? O poema é um gênero textual literário. Faz parte da literatura. Existem gêneros literários e existem gêneros não literários. E o poema faz parte do gênero literário, tá? Em uma outra aula a gente vai entender direitinho o que é texto literário e texto não literário. Mas agora a gente vai aprender sobre o poema. Então o poema ele traz na sua estrutura versos, estrofes e alguns apresentam rimas. E a principal função de um poema é transmitir uma mensagem. Então, ó, observa aqui nesse poema. Observem aqui nesse poema a porta. Então, ó, cada linha, tá? Aqui, ó, cada linha dessa aqui é um verso. E cada conjunto de versos forma uma estrofe. A gente tem nesse poema aqui, temos aqui, ó, rima. Eu abro devagarinho para passar o menininho. Então, devagarinho e menininho são palavras que estão rimando. Então, faz parte do poema a rima. Cuidado, ó, eu abro bem com cuidado para passar o namorado. Eu abro bem prazenteira para passar cozinheira. Prazenteira rima com cozinheira. Eu abro de supetão para passar o capitão. Supetão está rimando com capitão. Então, o autor desse poema, ele fez um texto, né? Fez um poema, uma estrofe com rima. Mas necessariamente nem todos os poemas vai apresentar rima e nem os versos vão apresentar rima. Então, aqui, por exemplo, nessa primeira estrofe, eu só tenho duas rimas, ó. Eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta. Mas não há coisa no mundo mais viva do que uma porta. Morta e porta. São palavras que estão rimando. Então, palavras que rimam, vocês sabem que são aquelas que o final elas apresentam o mesmo som. Tá certo? Não necessariamente vai ter as mesmas letras, mas ela vai ter o mesmo som. Quantas estrofes aparecem nesse poema? Nesse poema, a gente tem, ó, estrofes, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, professora, só tem um verso, é uma estrofe? Sim, também é uma estrofe, tá certo? E esse nosso poema, ele foi escrito por Vinícius de Moraes, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Pronto, cheguei. Então, quantas estrofes, quantos versos tem o poema A Porta? Então, ele é formado por 5 estrofes e 21 versos. Quem escreveu esse poema? Eu mostrei lá para vocês que quem escreveu o poema foi Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, ele foi um escritor, ele foi um dramaturgo, ele teve várias funções. Foi um escritor muito importante da literatura brasileira. O que o poema aborda? Esse poema, ele aborda o quê? Se a função de um poema é trazer uma mensagem, mas o que será que esse poema está abordando? Né? Então, esse poema, A Porta, ele traz uma reflexão sobre o objeto inanimado, que é a porta. Nesse poema, a porta ganha vida. Né? Nesse poema, a porta, ela ganha voz. É ela que está dizendo, eu sou feita de madeira. Então, é a porta, né? Então, ele traz uma reflexão sobre esse objeto inanimado. Professora, o que é inanimado? O que é inanimado? Inanimado é um objeto que não tem vida, tá? Então, por isso que é chamado de inanimado. Ela é feita de madeira e faz parte do nosso cotidiano. Encontramos em todas as residências, prédios, estabelecimentos, como escolas, comércio, hospitais e etc. Então, em todos os lugares existe porta. E a gente acha assim, ó, que
É um objeto lá, sem muita utilidade, mas tem a sua utilidade. Ela é importante. A porta do nosso poema, ela é feita de madeira, mas a gente bem sabe que existem vários materiais, né? Existem portas feitas de aço, de alumínio, de PVC. Existe uma infinidade aí de materiais que as pessoas utilizam para fazer a porta. Mas a porta do nosso poema, tradicionalmente, é uma porta de madeira, certo? Aparentemente é um objeto sem muita utilidade, porque ela é feita de matéria morta. Porém, ela tem a sua importância. A importância dela no abrir e fechar. Esse abrir e fechar também protege o ambiente e permite a circulação das pessoas. Então, a porta, ela abre e ela fecha. Este movimento permite o quê? Que as pessoas entrem e que as pessoas saiam. Já pensou se a porta ficasse lá trancadinha, ninguém nem saía e nem fechava, né? Ou se ela emperrasse, ela só emperra mesmo quando alguém machuca ela. Quando alguém machuca e fala, né? Tem uma frasezinha que as pessoas dizem que é burra igual uma porta. Ela não gosta disso. O que é que quis dizer o verso? Eu abro bem prazenteira para passar a cozinheira. Olha só, eu tenho aqui uma palavra nova. Eu abro bem prazenteira. O que é prazenteira? Ah, a gente não sabe o que é prazenteira. Quando a gente não sabe o significado de uma palavra, a gente vai ter que buscar o seu significado. Então, a gente procura onde? No dicionário. No dicionário físico ou no dicionário online. Vai lá no nosso celularzinho, ó, ou no computador, no tablet, o que você tiver. Ou o físico ou no celular. Não pode me dizer que não consegue saber o significado das palavras. Porque se na sua casa não tiver um dicionário, mas tenho certeza que tem um celular. Então, você vai conseguir sim saber o significado das palavras. Então, ó, de acordo com o dicionário online, prazenteira é o feminino de prazenteiro. É o mesmo que jubiloso, que satisfeita. Então, por que é que a porta abre prazenteira para passar a cozinheira? Ela abre bem alegre, sabe por quê? Porque a cozinheira faz comidas gostosas, né? A cozinheira, quando a gente fala cozinheira, a gente já lembra. A gente já pensa logo na comidinha gostosa, né? Que a cozinheira prepara. Então, por isso que a porta disse que abria bem prazenteira para passar a cozinheira, ou seja, ela abre bem satisfeita para a cozinheira passar. O que podemos perceber nesse trecho? Olha só, eu tenho aqui um trecho que diz assim: só não abro para essa gente que diz, a mim bem me importa, que se uma pessoa é burra como uma porta. Nossa! Que maldade! Não pode de jeito nenhum. Sabe o que a porta demonstrou aí? Ela demonstrou um sentimento de tristeza, certo? Ela ficou triste porque ela não gosta de ser burra, né? Quem é que gosta, né? As pessoas não gostam e a gente não deve chamar ninguém de burro, porque não existe ninguém burro, né? Então, ela se sentiu triste por conta disso. E aí, no próximo, ela diz que ela é o quê? Que ela é inteligente, né? Logo em seguida, ela já mostra a sua qualidade, né? A qualidade que aparece na quarta estrofe é: eu sou muito inteligente. É uma estrofe onde só tem um verso. Eu sou muito inteligente. Então, a porta, ela é inteligente, ela é importante. Claro que no nosso mundo real, né? A porta, ela não fala, ela não sente, mas na literatura, né? No mundo da fantasia, nos textos literários, né? Tudo pode acontecer. Vocês sabem que nos textos literários, por exemplo, nos contos de fadas, nas fábulas, os animais, eles falam, né? Eles falam, eles pensam, eles têm ações iguais às nossas, iguais às dos humanos. Então,
No poema também, né, é um texto literário, então um texto literário pode tudo, o autor pode usar a imaginação e criar do jeito que ele bem quiser. Então, finalizando e revisando a nossa aula, aprendemos que ler faz parte do nosso contexto diário, que é importante a leitura e que também é importante que a gente leia e que a gente compreenda o que estamos lendo, né? Porque não adianta a gente ler, quando termina de ler, a gente não consegue lembrar do que a gente começou. Então é importante que a gente leia com atenção, tá certo? Que a gente leia com cuidado, que a gente leia com calma. A gente leu a primeira vez, deu uma primeira olhada rapidamente, não entendi nada. Volta e vai ler novamente, tá certo? A leitura é de suma importância para a nossa saúde mental, pois ela melhora a nossa memória. Então, a nossa memória ela é ativada constantemente com a leitura, tá? Então, ó, pensa nisso. Então, leia bastante, tá certo? Conhecemos as principais características do gênero poema. Então, a gente aprendeu que o poema ele tem uma estrutura que ele é formado por versos e os versos formam as estrofes. Alguns poemas podem vir com rimas e outros não. E aprendemos também que a gente precisa ler um poema com entonação, tá? A gente precisa ler um poema bem prazenteira mesmo, sabe? Bem leve. Compreendemos que é importante analisar, interpretar e compreender o que a gente leu, certo? Então, quando a gente lê, é importante, muito importante, ler e compreender. Saber a estrutura do texto, saber qual o tipo de gênero que você está lendo. Qual é o gênero que você está lendo? Né? Você começou a ler uma história. Que tipo de gênero é esse que você está lendo? É uma fábula? É um conto de fábula? É um conto de fadas? Não é? É um conto popular? E aí? É um artigo científico? O que é? A gente precisa, né, conhecer os gêneros para que a gente possa identificar, tá certo? E claro, eu não posso deixar, né? Não posso deixar faltar aí um desafio para vocês. Então, ó, o desafio que eu vou deixar para vocês é brincando com as rimas. No nosso poema, tem lá na segunda estrofe, tá? Algumas rimas. Então, eu quero que vocês, eu abro devagarinho para passar o menininho. Você não vai poder escrever aqui menininho. Você vai ter que procurar outra palavra que rime com devagarinho, que rime com cuidado, que rime com prazenteira e que rime com supetão. Não pode colocar as mesmas palavras do poema. Tem que colocar outras palavras, tá certo? Então, ó, nada de colocar menininho, nada de colocar cozinheira, nada de colocar capitão, certo? E nada de colocar namorada aqui no meio, tá? Então, você vai ver outras palavrinhas para você fazer as rimas, ok? Espero vocês na próxima aula. Fiquem todos com Deus e até a próxima.